vai dar tudo certo. This call is now being recorded. Professora, Oi. amanhã vai ser gravado também? Vou tentar, Mário, vou tentar. Amanhã a gente vai ter uma participação, tá? Vou explicar, ainda agora nessa aula, a diferença de automutilação para autolesão, tá? Olha, a Vitória tá aqui, foi minha aluna, eu sei quem é. Tô vendo aqui a foto. Com certeza, professora, saudades. Tudo bom, Flor? Então, assim, quando eu penso em automutilação, acho que alguém perguntou, né? Por que alguém faz isso? Não sei, sendo bem honesto, por que alguém faz isso? A nossa relação com a dor, gente, é uma relação muito antiga, né? As nossas mães, quando vão parir a gente, é um ato muito doloroso. Jesus Cristo, eu sempre costumo dizer, se você é católico ou se você não é católico, desculpa, se você é cristão ou se você não é cristão, você pode ser ateu, mas o cristianismo, ele está impregnado na nossa vida. Todo mundo tá vendo Papai Noel por aí. Um dos feriados mais importantes que a gente tem é o feriado do Natal. A gente tem a Semana Santa, a gente tem o Carnaval, inclusive, que é sim uma festa de teor religioso. Então, por mais que você se considere ateu, não tenha nenhuma crença específica, você é atravessado pelo cristianismo de alguma forma. Então, por conta disso, é muito pouco provável que você não tenha tido em algum momento da sua vida algum contato com a religião. E aí vocês têm que lembrar da história de Jesus, a gente tem que lembrar da história bíblica, né? Na história bíblica, Eva mordeu a maçã e foi expulsa do paraíso. Então, assim, a fundação humana, teoricamente somos todos filhos de Eva e Adão, se deu a partir de uma expulsão, de uma briga, né? Em seguida, depois a gente vai ter a história de Caim e Abel, que são dois irmãos, que um irmão mata o outro por ciúme, por inveja. Então, a fundação do catolicismo, do cristianismo, Jesus foi crucificado, né? Ele foi torturado. Então, toda a nossa história de fundação, fundante do cristianismo, é baseado na dor e no sofrimento. E, Carla, tem uma coisa que eu reparei em mim. Quando a professora Carla chega para quem foi meu aluno e te faz uma crítica para você, você nem dorme, você fica pensando, ai meu Deus, que horror. Mas no dia que a professora Carla chega para você e faz um elogio, diz que você é legal, que você é o máximo, você não lembra. Isso já aconteceu com vocês? Uma coisa boa que aconteceu na vida de vocês não lembram, mas algo que foi ruim, você lembra com muita intensidade, você lembra com muita frequência? Se isso já aconteceu com você, eu vou te explicar por quê. Isso é culpa do nosso cérebro. Vem cá. Oi. Isso é muito comum, por exemplo, na rede social. Você posta uma coisa, tem 99 curtidas legais, ótimo, você vê, às vezes nem liga, mas se uma é negativa, você esquece as 99, fica focada só naquela que foi negativa, naquela curtida negativa. Exatamente. E isso está relacionado com o nosso cérebro. Inclusive, esse é um dado muito importante de sobrevivência. Nós só chegamos até aqui onde a gente chegou porque o nosso cérebro tem essa capacidade. Por que a gente lembra tanto das coisas ruins e tão pouco das coisas boas? Porque as coisas ruins a gente precisa aprender, a gente precisa crescer. Então, o nosso cérebro, ele guarda e registra com muito mais força e intensidade os eventos ruins do que os eventos bons. E isso faz com que a gente aprenda e que a gente cresça. Então, é por isso que na história da humanidade, a dor e o sofrimento, ela está tão atrelada à nossa vida. É por isso que, aconteceu 10 coisas boas no meu dia, mas há uma coisa ruim que aconteceu, fez com que estragasse, né? Todo mundo já deve ter passado por isso. Isso está relacionado à forma como o nosso cérebro se relaciona com a dor. Esse povo que é coach, esse povo que é neurolinguista, não sei o que, diz que você reprograma o seu cérebro. Mas eu acho muito pouco provável que nessa encarnação a gente reprograme o nosso cérebro, porque o nosso cérebro, ele sim pode ser reprogramado, e ele vem sendo reprogramado ao longo das gerações, mas essa reprogramação, ela é biológica, né? Essa reprogramação, ela é genética. Então, essa relação que a gente tem com a dor e com o sofrimento é uma relação muito forte, e é muito pouco provável que a gente construa. Vocês não estão me ouvindo, é isso? Melhorou agora? Aqui o áudio. Pra mim tá ótimo, Carla.
Pra mim tá ótimo também. Eu botei aqui o fone mais pertinho de mim para te ajudar, Vitória. Então, é muito pouco provável que nessa encarnação a gente consiga essa reprogramação neurolinguística que estão prometendo por aí. Inclusive, eu vi um post no Instagram essa semana que eu achei muito interessante, que falava assim, né? É muito ruim esse modelo de vida atual que faz a gente acreditar que pode ser crossfiteiro, que pode estudar, trabalhar, cuidar dos filhos, ter fé em Deus e etc, etc. Tudo isso baseado na gratidão e na positividade. Isso é muito tóxico, né? Esse modelo de vida atual. Inclusive, eu tenho um abuso desse povo. Crossfiteiro, nada contra, né? Se for ficar acordado. Pode falar, Débora. Carla, uma coisa que eu tenho observado em relação a esses coaches é que eles têm usado algum tipo de base científica. Porque tem os amigos meus que agora estão estudando sobre esse negócio de coach e eles parece que viram tipo testemunho, igual testemunho de Rinodê, que tem que falar para todo mundo. E é o dia inteiro falando sobre isso e compram todas as ideias e dizem que tem base científica, que tem base psicológica e que tem não sei o quê. E tem alguns coaches que são psicólogos, que são formados em psicologia também e que defendem isso de uma forma. Eu não parei para assistir porque eu não tenho paciência. Quando eu escuto eles falarem alguma coisa do tipo, você é aquilo que você quer ser e não sei o quê, eu fico, meu Deus do céu, não dá para mim. E aí a minha irmã também tá assistindo, ela fica, Débora, tu tem que assistir, não sei o quê. Não, obrigada, não quero. Mas para eles é como se tivesse algum tipo de base científica. Então eu queria saber se tu tem algum tipo de conhecimento em relação a isso. Se eles têm alguma coisa realmente que é científica, ou se a maioria é inventado, se tem sentido ou não. Vamos lá, né? Eu conheço alguns, tem um coaching aqui em Fortaleza, que ele é muito conhecido, ele foi meu professor, inclusive, um doutorzão, um cara fantástico, assim. E ele é coaching, hoje ele fala em neurocoaching, inclusive ele se queimou muito entre a classe, né? Mas ganhou muito dinheiro, ele foi o braço, ele já foi o número 2 do Paulo Vieira, e aí ele brigou com o Paulo Vieira e foi lá fazer as coisas dele. Mas, assim, eu não duvido que tenham coachings, inclusive esse começando nos Estados Unidos, né, que passam anos estudando e etc. Agora, o problema é que tem muita gente que faz um curso de final de semana, inclusive o Paulo Vieira tem um curso que é tipo uma imersão de inteligência emocional, que você faz sexta, sábado, domingo, e pronto, você é coach, né? Inteligência emocional, vou vender meu produto. Inclusive, eu acho genial, porque a Rinodê, você tem que comprar, você tem que comprar um perfume, né? Então, assim, você tem que vender o perfume. O coach não precisa vender nada, é só a conversa dele, né? Então, é um produto muito vantajoso para quem está vendendo. E assim, se tem base científica, eu não duvido que esses caras estudaram muito. Tem gente que estudou pra caramba, né? Eu assisti, tem um documentário no Netflix do Tony Robinson. Chama Tony Robinson, Eu Não Sou o Seu Guru. Foi ele que começou essa presepada. Gente, os coachings não é uma invenção moderna. Eles só mudaram de nome. A cada década, esse marmota vem e muda de nome. Eu acho que quando eu era mais jovem, eu era adolescente, era um negócio chamado O Segredo, que inclusive também tem um documentário no Netflix, que vendeu livro pra caramba. Eu lembro que eu li na minha adolescência. É só pensar positivo, tipo, pensa que vai dar certo, né? E quando eu era criança, inclusive também tem no Netflix esse documentário, eu tô tentando lembrar, uma mulher, meu Deus, como é o nome dela? Mas o Tony é bom. Assim, eu assisti o documentário, eu nunca li nada do Tony Robinson. Mas ele é bem picareta, na minha opinião, né? Eu sempre digo que o Paulo Vieira tem seu valor porque o Tony Robinson, ele parece o Arnold Schwarzenegger. Ele é um cara bonitão, tem maior presença. Se você vê ele falando, ele fala, parece Jesus Cristo, né? Você vê todo um jogo, um espetáculo de som e luz que vai criar um clima de emoção, né? Ele olha para as pessoas, você até fala, você nunca vai ver muitas mulheres coachings, você vê muitos homens, principalmente esses que estouram. Por quê? Porque o Tony Robinson e essa galera aí olha para você e diz, eu te amo, você é o amor da minha vida, eu gosto de você. Se uma mulher chegar e começar a dizer, eu te amo, você é o amor da minha vida, eu gosto de você, o cara vai agarrar ela, entendeu? Porque a gente vive num país extremamente machista. Então, dificilmente você vê mulheres coachings fazendo muito sucesso por conta disso. Na minha opinião, não acho que todo coaching seja ruim. Acho que deve ter uma galera que estudou, inclusive esse cara que foi meu professor, um cara que eu respeito muito como profissional.
Mas o problema são as embalagens e as promessas. Se você entrar hoje no site do Paulo Vieira, ele vai te prometer riqueza. Tem uma aula minha, que é meu aluno de ciência e profissão, que eu peguei um print, né, do site dele. Ele promete fortunas, riquezas, felicidades, acordar às 5 da manhã e ser feliz. E, gente, isso é muito complicado, né? A vida não é um checklist, a vida não é um manual de instrução. E Carlos tem cientificidade no que ele fala? Eu acredito que não. Eu já assisti uma ou duas coisas gratuitas que tinha do Paulo Vieira na internet. Tem uma técnica que ele usa muito, que é, eu esqueci, a roda da vida, que é uma técnica de um psicólogo americano da década de 60. Ele leva lá, faz o negócio e pronto, né? Causa uma emoção, claro, mas não tem um segmento posterior. Então, na minha opinião, sim, ele usa alguns recursos sabidos cientificamente, mas que não tem profundidade e, teoricamente, ele nem tem respaldo para usar, porque até onde eu sei, ele não é psicólogo, né? Então, na minha opinião, tem muita gente aí fazendo barbeiragens por aí. É como você pegar, me dar um caminhão para eu dirigir. Carla, eu sei dirigir carros, mas um caminhão, estacionar e ter noção se o caminhão vai bater ou não, se eu consigo fazer uma curva ou não. Eu acho que é isso que acontece com muitos coaches. Eu não posso dizer todos, né? Porque existem formações e formações. Mas, infelizmente, o que eles fazem muito, o que a maioria deles fazem, eles pegam. Uma vez eu fui assistir uma aula, inclusive numa faculdade que eu trabalhava, convidaram um coaching para dar aula. Nunca vi falar tanta bobagem na minha vida. Inclusive, ele ficou com muita raiva de mim, porque eu sou neurocientista, e ele falou bobagem. Eu, não, professor, não é isso, não. Não, professor, não é assim que funciona o cérebro, não. Teve um momento que a menina me deu um beliscão de calar a boca, porque pagaram uma fortuna pro cara e tu fica aí corrigindo ele, né? Então, a gente percebe que muitas vezes eles não têm profundidade, muitas vezes eles não têm conhecimento, eles pegam recortes e vão falando para te convencer. Eles vão utilizar de desculpa, eles vão te vender aquilo que você quer ouvir, porque todo mundo quer ficar rico, todo mundo quer ficar bonito, todo mundo quer ser feliz e ter prosperidade, descobrir qual é a sua missão na vida. E eles vendem isso e usam, e para vender, todo vendedor faz tudo. Tem um cara que não é coaching, o nome dele é Murilo Gun. Ele tem vários cursos na internet, tem um Instagram bem bombado e tal. E ele falou uma coisa que eu achei super forte. Ele é tipo assim, o guru dos vendedores de internet, né? Ele não se diz coaching, ele se diz um vendedor, um estudioso da criatividade. É isso que é assim que ele se vende. E para mim é tipo coach com outro nome, porque coach já tá queimado, né? E ele fez um post esses dias falando que no futuro todo vendedor vai virar terapeuta. E eu tava vendo outro cara, um marqueteiro, um japonês aí, que é muito famoso aqui no Brasil, que trabalha com marketing digital, e ele dizendo: as pessoas não compram coisas, né? As pessoas compram histórias, elas compram vínculo e afetividade. Gente, olha que perigo, né? A gente vive num mundo em que o marketing já descobriu e vai lhe vender dentro da sua carência, dentro das suas fragilidades. Gente, isso é muito sério. Eu indico que vocês assistam um documentário do Netflix chamado Dilema das Redes. Vocês vão ver como nós estamos perdidos. E voltando para o nosso tema de automutilação, isso é muito sério, porque eu assistiu ontem, né? Muito forte, gente, principalmente porque eu estou falando de crianças e adolescentes que estão imersos nesse meio. Então, eles se tornam os adolescentes e as crianças, eles não têm bagagem. No Brasil, existe uma lei que proíbe propaganda para criança. Exatamente porque eles não têm condições cognitivas de dizer, não, eu quero a maçã da Mônica, porque é da Mônica, né? Eles são, digamos, presas fáceis. Então, é proibido no Brasil propaganda, mas as redes sociais, elas se tornaram presa fácil para as crianças e adolescentes. Hoje de manhã eu estava numa reunião com psicólogos do Brasil inteiro e a gente estava, eu acho que hoje o meu maior problema no consultório com crianças é dependência de telas, certo? E o que é que acontece? Muitos colegas no mundo todo já estão, se você conversar com os pais, eles falam, não, o menino fica de 4 a 6 horas por dia em frente a um celular, um computador e etc. Então, muitas vezes, a gente hoje a gente já começa a ver esse fenômeno como um fenômeno de negligência. Se eu pego meu filho e deixo ele 6 horas na frente de um computador, de um celular, gente, eu estou abandonando meu filho. Então, esse é um fenômeno hoje a gente já está vendo esse prisma na negligência.
isso vem impactando muito a questão das crianças. Porque você imagina uma criança que passa 6 horas em frente a uma rede social que só te estimula vaidade, que só te estimula consumismo, como a própria Ana falou, e vai abalar muito essa rede sensível, que é exatamente os fatores de risco que eu vou apresentar para vocês agora. Então, existem características pessoais. Alguém queria perguntar? Alguém levantou a mão e eu tô vendo uma mãozinha levantada? Oi, professora. Oi. Eu tinha comentado aí no chat, eu não sei se a senhora viu, mas eu assisti o documentário, achei muito forte mesmo, fiquei muito assustada, não vou mentir. Mas assim, ele serviu um pouco de alerta, né? Porque a gente vê que realmente, quando você para prestar atenção, você vê muitas coisas assim, muitos anúncios surgindo sem você estar ali esperando, né? E quando você vai subindo, parece que subindo o feed, parece que você perde mesmo a noção do tempo e é como se uma coisa ficasse ali te puxando direto para tu estar ali no feed, só passando e dando crédito a eles, né? Às vezes eu fico assim, quando eu percebo que eu tô há muito tempo assim, aí eu paro, porque não dá certo. Sim, e o documentário ele vai mostrar exatamente isso, né? Que a gente não consegue Professora, se desconectar, né? aqui eu entrei com o nome do meu filho. Tá com o nome do meu filho Tudo ali, bom, que botou Ruth? ali. Tudo. Professora, o que eu acho o mais, assim, desafiador nesse momento é as aulas online. É a escola, porque a escola incentiva também as telas, né? Porque às vezes passa 3 horas assistindo a aula. Meu filho passa de 8 a 11h30, 8 da manhã, às vezes 7h30 começa a aula e termina 11h30. Então já são 5 horas, quase 4 horas de aula. Aí se ele quer ver um Instagram, aí já vai mais um tempo, entendeu? Aí, então, assim, o próprio momento, né, ele favorece a essa dependência de tela, né? Sim. Então, isso é muito sério. Por isso que a gente acredita que com a pandemia esses números vão se agravar ainda muito mais, né? Então, assim, quando a gente fala de características pessoais, né? Quando eu falo de falta de mecanismos de adaptação, do que é que eu tô falando? Eu tô falando dessa criança que não brinca, dessa criança que não tem amigos, dessa criança que não rivaliza, né? Digamos assim. Dessa criança que não tem a possibilidade, a oportunidade de essa criança que não tem possibilidade de ter recursos para se defender. Então, por conta disso, a gente precisa que essas crianças tenham uma educação. Por isso que a gente lança o e-book, né? O e-book é uma forma de o e-book e o jogo é uma forma de ajudar essas crianças, esses adolescentes a terem recursos internos para se defender. A gente precisa sim proteger os nossos pequenos, né? Inclusive das telas. Uma outra característica que pode estar relacionado como fator de risco é o pessimismo, né? Pessoas que acham que nada vai dar certo, né? Pessoas que veem tristeza e sofrimento e uma ansiedade enorme no dia a dia, insegurança, pessoas com distorção de imagem corporal. Eu até tentei mostrar, eu queria mostrar um vídeo para vocês de uma mocinha chamada Mariana, que ela se auto-intitula blogueirinha do fim do mundo. Gente, é muito interessante. Ela usa o Instagram dela para fazer críticas sociais, né? Ela até brincou, né? Hoje é meu dia de beleza, aí eu vou fazer depilação. Um negócio que dói pra caramba. Então, eu primeiro odeio meus pelos e agora eu vou me mutilar, né? Me autolesar ali, fazendo depilação. Vocês podem dar uma olhadinha nas redes sociais dela, que ela faz muitas críticas muito interessantes. Uma outra questão é a baixa autoestima. Quem passa o dia nas redes sociais, gente, não pode ter autoestima que preste, né? Porque todo mundo é lindo, todo mundo é rico, todo mundo é bonito. Tá todo mundo engramado agora, né? No Natal de luz. Então, tudo isso faz com que você fique muito mal. Eu lembro muito de um amigo meu que logo
chama Blogueirinha do Fim do Mundo. O nome dela é Mariana, mas procura lá no Google Blogueirinha do Fim do Mundo que ela vai aparecer. E um amigo meu que disse, olha, logo quando começou o Instagram vai acabar com o meu casamento. E eu, por quê? Ah, porque agora a mulher fica vendo que os outros trocaram de carro, quer que eu troco também. Fica vendo os outros viajar, quer viajar também, né? Nunca me esqueci dessa fala, gente, isso já tem quase 10 anos que esse meu amigo me falou. Instabilidade emocional, impulsividade e autodepreciação. Pessoas que têm esse perfil, elas tendem a ser digamos assim, elas tendem a ser fatores de risco para a questão da autolesão. Por isso que é muito importante que você observar alguns desses fatores, principalmente em crianças e adolescentes, é importante pedir ajuda profissional. Carla, toda pessoa que se mutila necessariamente tem um transtorno psiquiátrico? Não. Não necessariamente um transtorno psiquiátrico ele vai estar associado à automutilação ou à autolesão. O que acontece é que alguns transtornos psiquiátricos são muito associados. Transtornos de personalidade, né? Vocês já devem ter ouvido falar. Existem alguns como transtorno de estabilidade emocional, transtorno de personalidade e instabilidade emocional, transtorno de personalidade limítrofe, transtorno de personalidade borderline. São alguns transtornos em que a pessoa tem, digamos, uma certa tendência a se machucar. Então, por conta disso, esses pacientes têm que serem cuidados e tratados com muito cuidado, principalmente nas questões da autolesão e de automutilação. Também existem os transtornos alimentares, né? Afinal, quando você provoca vômito ou quando você come demais, você está se agredindo. Geralmente, eu indico que vocês assistam um filme chamado No Limite. É No Limite, é? Vivendo no Limite. É um filme da Netflix também, que vai mostrar o drama, né, de meninas que têm bulimia, anorexia, que vivem institucionalizadas. Eu acho que vale muito a pena vocês darem uma olhada. Pacientes com ansiedade, pacientes com depressão, acho que vocês já sabem, conhecem muito bem esse perfil. Pacientes que têm transtornos de uso de outras substâncias, né? Pacientes que têm algum tipo de dependência química e outros transtornos também que a gente vai observar que existe a prevalência de autolesão, mas em geral são esses que estão mais associados. Outro fator de risco são problemas relacionados à infância. Eu vi um estudo, os meninos acabaram de colocar no grupo lá da Psicologia Ciência e Profissão, o Instagram da moça lá que eu falei. Eu vi um estudo recente que 80% das vítimas de abuso sexual na infância praticaram algum tipo de autolesão, ou na infância ou na adolescência. Então, infelizmente, maus tratos infantis, eles são muito prevalentes. Onde há maus tratos infantis, há muita prevalência de violência ou de autolesão na vida adulta ou na adolescência. O mínimo para viver, obrigada. Eu vou te contratar para ser meu terapeuta, meu coterapeuta aqui. Em geral, pessoas que têm dificuldade com vínculo, com apego. Ai, desculpa, eu expulsei uma pessoa sem querer. Ai, foi mal, Valmir. Eu ia apertar aceitar e foi negar. Espero que ela tenha de novo. Pessoas que passaram por doenças graves, por cirurgias na infância. Eu tive a oportunidade de estagiar num hospital infantil quando eu era estudante. Gente, eu atendi os adolescentes nessa época. Eu atendi adolescente que estava internado há 4 anos. Vocês imaginam o que é ficar 4 anos da vida de vocês internados? Se eu tenho 12 anos e eu passei 4 anos internado. Não sei se vocês já ouviram falar, existe a psicopedagogia hospitalar. Você pode ouvir nas propagandas, né? Psicopedagogia clínica e hospitalar. Aí depois eu descobri que tem criança que se alfabetiza dentro do hospital. Eu acompanhava exatamente os adolescentes que tinham recebido alta e que não estavam conseguindo viver fora do hospital, porque eles passaram boa parte da vida, ou a maior parte da vida dentro de um hospital, num processo de cuidado, né? De muitos cuidados. Então, é bem dramático esse trabalho. Então, pessoas que passam por esse tipo de coisa, né, elas podem vir a ter esse tipo de comportamento. É muito importante que a gente preste atenção. Tem um outro livro do Viktor Frankl, chamado Em Busca de Sentido. Indico demais que vocês leiam esse livro. Ele é um sobrevivente da
da perseguição nazista, né, na Segunda Guerra Mundial. Ele fica em campos de concentração e ele vai narrar como muitas pessoas que sobreviveram aos campos de concentração, ao saírem dos campos de concentração, começam a se mutilar, começam a... Inclusive, chegam a tentar suicídio, e o próprio chegou a tentar suicídio, né? Crianças que passam por estresse muito precocemente, né, com casos de divórcio, de tragédias. Eu tenho muito medo que esse pós-pandemia, exatamente porque esses fatores, né, estão muito associados à pandemia. Muitas crianças passaram por situações estressantes, crianças perderam pais, perderam família. Então, tudo isso faz com que isso seja muito dramático. A pandemia me deixa muito preocupada com o que vai acontecer pós, né? Quanto a questões sociais, né? Bullying, cyberbullying, né? Eu espero que no próximo ano eu possa fazer um evento de bullying para vocês. O bullying, o cyberbullying, que é exatamente essa violência que é feita por pares, tá? É muito importante que fique claro que não existe bullying, por exemplo, da Carla para um aluno. Teoricamente, por ser professora, eu exerço um papel social diferente de vocês. Então, em geral, o bullying tem que ser por pares, né? Pessoas que têm o mesmo nível de poder, digamos assim. E o bullying, uma outra característica, é que ele é insistente. Ele não acontece só uma vez, né? O bullying, geralmente, ele tende a ser várias vezes, tende a ser por várias pessoas. O bullying, em geral, vai ter uma vítima específica, que acho que a gente teria que ter mais tempo para falar sobre isso. E ele pode acontecer tanto presencial e agora virtual, né? Oi, Vitória, pode falar. Carla, assim, quando a gente fala muito de bullying, a gente fala muito dessa relação que eu estou falando, né? E às vezes eu me pergunto o que é que leva uma criança ou até mesmo um adolescente a praticar bullying com outra pessoa. Tem alguma coisa da psicologia que fala sobre isso, alguma coisa do tipo? Tem muita coisa, né, pra gente falar sobre esse assunto. Realmente não teria como eu te resumir agora. Mas uma coisa simples, quando a gente trabalha com bullying, a gente vê tanto o agressor como a vítima, ou o agressor como o agredido como vítimas. É só você parar para pensar o que é que leva um menino de 10 anos a bater num colega, a espancar um colega, a ameaçar um colega de faca. Inclusive, eu tenho um artigo de uma pesquisa que eu fiz sobre o uso de armas. Na minha pesquisa, gente, dizia que de 5% das crianças, minha pesquisa foi com crianças de até 12 anos, levavam armas de fogo para a escola. Dá para imaginar um menino de 12 anos levando arma de fogo para a escola? Se vocês quiserem ver, no meu Instagram tem lá um Linktree, e tem lá todos os artigos que eu já publiquei, vocês vão encontrar esse artigo, tá? Então, isso é muito sério. O que é que leva uma criança a praticar o bullying? Em geral, são esses mesmos motivos que eu falei que podem levar uma criança à automutilação. A gente costuma dizer que quando uma criança entra em sofrimento, ela vai demonstrar esse sofrimento de duas formas. O que a gente vai chamar de sofrimento externalizante, que é o bullying, é quando eu sou agressivo, quando eu saio batendo nos outros, quando eu bebo. E os internalizantes, que é a criança que se automutila, é a criança que tem depressão, que tem sentimento de embotamento afetivo. Então, esses mesmos... Existem alguns a mais, mas em geral esses mesmos motivadores que eu acabei de trazer para vocês, eles também a gente vai ver no caso do bullying, tá? Mais alguma dúvida ou posso seguir? Então, crianças que têm dificuldade no relacionamento, aí entra a minha grande preocupação, dor da minha existência. Crianças e isolamento social. Sim, o bullying deixa muitas sequelas. O bullying é muito cruel. O bullying traz impactos muito significativos na vida de quem sofreu e de quem fez também. Por isso que a gente tem que prevenir o bullying. E aí eu pulei esse, mas eu ia voltar para falar agora, que eu ia contar uma história, que é o acesso, né? Hoje um sério problema, nessa aula vocês não vão ver a gente falando como é que se corta, eu poderia falar isso, porque a gente sabe, eu e a Ana, né? Onde quais são os instrumentos que usa, mas como essa aula vai para o YouTube, a gente não vai falar, porque eu não quero ser acesso fácil, né? Para isso. Sim, geralmente a agressividade, é difícil alguém que tem uma agressividade externa também tem autoagressividade. Em geral, a gente vai ver mais um sintoma ou outro. Mas, de qualquer forma, é bom ficar atento. Então,
essas informações de autolesão que tem muito na internet, gente, tem muito. Tem uma história muito triste de um adolescente, ele tinha 13 anos. Inclusive, ele era filho de psicólogos. Inclusive, essa história foi capa da Veja, se eu não me engano, há uns 20 anos atrás. Esse garoto sofria de depressão há anos, tomava medicação. Mentira, acho que ele tinha uns 14 anos, 14 ou 15, não tinha 12, não. Ele já tinha passado, né, por vários processos terapêuticos, ele tinha realmente uma depressão muito profunda, os tratamentos não eram efetivos, e ele começou a frequentar esses grupos, né, de autolesão. E aí alguém, inclusive essa pessoa foi presa, essa pessoa era alguém do Corpo de Bombeiros. Sou muito fã do Corpo de Bombeiros, mas esse cara não sou fã dele. Ele começou a frequentar esses grupos, e esse cara disse, olha, você precisa dizer para os seus pais que você está melhor. Ele passou uma semana apresentando sintomas de melhora, ele convenceu os pais de que ia fazer uma festinha em casa, chamar os amigos para comer uma pizza. Tudo isso orientado por esse rapaz do Corpo de Bombeiros. Ele disse isso para os pais, ele disse que ia trazer uma paquerinha, por isso que não queria que os pais estivessem em casa, os pais saíram de casa, e ele era do Rio Grande do Sul, e ele tentou se matar com gás. Lá no Rio Grande do Sul, é frio, então eles têm aquecimento, ele não conseguiu. E aí, ele tentou se matar com alguma coisa na cozinha, acho que o gás da cozinha. E aí ele não conseguiu, o rapaz do Corpo de Bombeiros foi e disse, olha, foi no banheiro, com o aquecedor do banheiro, eu não sei né, os detalhes, mas ele conseguiu se suicidar, e a família encontrou todas as mensagens no computador. Teve um caso, uma tragédia aqui em Fortaleza, não sei se vocês ouviram falar, de uma criança que a mãe chegou em casa, ele tinha se sufocado, e o vídeo estava tocando no YouTube de como é que ele faria isso, né? Esse caso foi uns 2 anos, foi bem falado aqui em Fortaleza na época. Então, infelizmente, tem muitos grupos que incentivam. Vocês vão lembrar daqueles joguinhos, né? Da baleia azul, acho que é Momo, que inclusive eram brincadeiras violentas e perigosas. Quem assistiu minha aula de brincadeiras perigosas também vai lembrar disso. O povo bota nos meus artigos aqui, ó. Obrigada, Eliseu. Inclusive, eu tenho que escrever um artigo de brincadeiras perigosas. Vou colocar na minha lista das férias para fazer. Porque isso é muito sério, tá, gente? E aí tem questões familiares também, tá? Lembrando que a família é o nosso seio, né? Onde a gente nasce, é muito importante para a gente. Então, alguns fatores associados à família, como divórcios, brigas, abandono, desvalorização ou rejeição por parte da família, violência intrafamiliar, familiares com casos de álcool e drogas na família, relações parentais disfuncionais, depressão, né, em alguns dos pais, são fatores que geralmente são fatores de risco não só para automutilação, como para vários transtornos mentais. Quem gosta de sentir dor pode ser um sinal de gostar de se machucar? Olha, né? Eu não sei. Essa é uma conversa muito difícil. Por exemplo, acho que todo mundo deve ter assistido, se não assistiu, ouviu falar daquele filme, né? 50 Tons de Cinza, por exemplo. Eu esqueci o nome, Band-Aid, um negócio assim. Se alguém lembrar do nome técnico para aquilo ali, né? O nome, não daquele filme, mas das pessoas que têm essa prática, né? Que é a prática do sadomasoquismo, a prática da dominação, acho que é dominação. Mas tem um nome bem bonito aí para isso, eu esqueci agora. Então, essas práticas, por exemplo, eu posso considerar que essas pessoas se automutilam? É uma linha muito tênue, né? Assim, entre uma prática. Será que essas pessoas não estão se infligindo dor ou infligindo dor no outro como uma fuga, como um mecanismo de escape? Isso pode evoluir para um suicídio no futuro? Será que o Christian Grey vai se matar, né? Assim, será que a Ana tem problemas psicológicos? A Ana é a protagonista, tá? E o Christian Grey é os protagonistas do filme. Será que eles tinham problemas psicológicos? Né? Então, assim. Professora, desculpa aí, é porque travou aqui bem na hora que a senhora ia responder a minha pergunta. Amor, sim. A tua pergunta é isso que eu estava respondendo, né? Eu estava usando o comentário, a comparação com aquele filme, 50 Tons de Cinza, que os protagonistas, eles não se machucam, eles se infligem dor, né? Coisas dolorosas e tudo mais.
Então, assim, é uma linha muito tênue, né? Eles são adultos, teoricamente são responsáveis, teoricamente sabem o que estão fazendo. Então, é um pouco complicado. Mas acho que meu último slide é para falar sobre isso. Então, é uma linha muito tênue, mas em crianças e adolescentes a gente tem que prestar muita atenção, tá? Isso aí é uma discussão para muitas e muitas e muitas conversas. Um outro sinal de alerta, acho que a Ana trouxe um pouquinho, né? É a questão do uso de roupas com mangas, calças longas. Poxa, a gente mora no Ceará. O menino chega com a blusa até aqui no consultório. A gente tem que prestar atenção, né? Aquela saia longa, menino não usa short. Isso aí a gente tem que começar a se. Principalmente o que eu digo, cara, mas a pessoa não pode usar saia longa? Pode. A gente tem que ficar atento, é a mudança de comportamento. Se eu sempre usei saia longa, ou short curto, comecei só a usar short comprido, alguma coisa aconteceu, certo? E a gente tem que estar atento a essas mudanças bruscas, e que não há uma explicação lógica para isso. Pulseiras, faixas, eu não tô com. A minha pulseira é bem fininha. Mas, tipo assim, não sei se vocês já viram aquelas pulseiras que parecem de jogar tênis, que a pessoa fica assim enxugando a testa. Não sei se vocês já viram. Tinha uma época que era modinha aqui em Fortaleza, né? Então, assim, essas pulseiras que não tem nada a ver, né? Você não vai nem jogar tênis, pra que. Ou então vai pra academia, tudo bem, quem vai pra academia fica até calado, né? Então a gente tem que observar esses movimentos. Você tinha, né? Eu também tinha, Camila, quando eu era adolescente, mas você é muito nova. Você já é tanta moda. Professor, Ah. lá na escola do meu filho, tinha uma amiga deles que começou a chegar com a manga comprida, com roupa de frio, né? Tipo agasalho. Aí todo mundo começou a reparar nela, né? Por que ela estava indo sempre com agasalho, apesar que a sala tem ar-condicionado, mas começou a... Aí a escola começou a exigir que ela fosse de manga curta, como é a farda da escola. Aí, quando a diretora obrigou ela, não, você só entra se entrar com a manga curta. Aí viram os braços dela todo marcado, que ela estava se automutilando. Aí, depois, com o tempo, aí descobriram que ela ia para o banheiro da escola e começou a se autolesionar na barriga. Né? Saiu dos braços e foi para a barriga, né? Então, a gente tomou um susto, porque para mim foi a primeira vez que eu ouvi falar de uma situação dessa, né? E quando eu vi tão perto, assim, do meu filho, assim, a gente fica, será que né, ele aprendeu, sobrou para mim? Pois, Ruth, olha, isso acontece muito. Escola pública, escola privada. Eu desconheço uma escola de Fortaleza que não tem histórias como essa para contar. Principalmente a partir dos 12 anos de idade, tá? Isso é assustador, sim. Acho que para uma mãe, saber que o filho está se machucando é um negócio assim, ser mãe, né? Fora de série. Mas isso aí acontece muito, viu, Ruth? Na verdade, essa criança, a sorte foi que descobriram, né? Assim, porque em geral a família não descobre. Então, é muito importante que a gente continue entendendo, aprendendo, né? Assim, que vocês levem essas informações para os professores. Eu gosto muito de falar nas escolas, porque os professores têm que ficar atentos, né? Se essa aula fosse para professor, esses sinais iriam ajudar os professores a observar essas mudanças bruscas de comportamento, né? E com alguns sinais específicos que acontecem mais na escola. Mas, infelizmente, acontece muito, viu, Ruth? Essa questão do isolamento social. Eu já ouvi crianças que não querem voltar para a escola. Não quero, melhor ficar em casa. Ver aquele povo chato, aquele professor nojento, não sei o quê. Então, a criança, ela se sente muito mais segura quando ela está isolada do que quando ela está em grupo. Então, por isso que eles preferem ficar sozinhos, né? Pode falar, alguém. Ângela. Oi, professora, sou eu, é porque eu entrei pelo da minha mãe. Boa noite. Eu quem? Diga seu nome. Eu passei, assim, por algum... Rayane, a Rayane. Oi, Rayane. Tudo bem? Tudo? Eu passei, assim, por alguns episódios, algumas situações de bullying, realmente, no meu terceiro ano, mais ou menos no começo do terceiro ano, por uma situação X que ocorreu, assim, uma situação, um problema familiar.
E eu não queria voltar mais para a escola. É tanto que eu terminei o meu terceiro ano no supletivo. Porque eu não quis voltar justamente pela situação que eu estava passando. E eu vi que os meus amigos, tanto de alguns, né, a maioria, tanto de sala como da escola em si, tiravam muito sarro, assim, de mim, me viam de uma forma muito diferente, não era como antes. Aí eu saí da escola e terminei no supletivo. É muito duro. E esses casos, eles acontecem muito. Inclusive, é um dos casos que mais estão relacionados ao fracasso escolar, né? Quando as crianças desistem de ir para a escola, exatamente por conta disso. Isso atrasa toda uma vida, né, gente? Por isso que eu sempre digo, é muito importante a gente prevenir o bullying, porque se esse menino com 12, 13 anos está fazendo isso, o que ele vai fazer com 16? O que ele vai fazer com 20? Né? Inclusive, o bullying, se não trabalhado, ele pode se desenvolver para um transtorno desafiador positivo, pode se desenvolver para um transtorno de conduta. Então, a gente, para cuidar dessas crianças, é cuidar do futuro. Por isso que é muito importante a gente fazer esse trabalho de prevenção. Então, outros sinais de alerta, né, em relação ao comportamento dessas crianças e adolescentes, a irritabilidade, autocrítica exacerbada, tudo que eles fazem é horrível. Eu só me lembrei do Whindersson Nunes. Não sei se vocês assistiram. Ele tem no Netflix, gente, a Netflix veio me patrocinar, tanto que eu falo deles. Tem no Netflix, o Whindersson Nunes conta piada, né? Aí ele vai fazer uma piada com criança, que quando criança e adolescente, um adolescente derruba uma pasta de dente na blusa, pronto, o mundo se acabou, né? Então, esses adolescentes que se julgam muito, se criticam muito, a gente tem que ficar atento. Adolescentes que têm transtornos alimentares, adolescentes que têm diminuição da higiene pessoal, né? Que começam a não se cuidar, não tomar banho, não cortar o cabelo. Isso tudo é sinal de alerta. É muito importante que a gente entenda que, tipo assim, Carla, eu fui uma criança muito destrambelhada, sabe? Eu lembro que eu no colégio tinha aqueles negocinhos lá, colônia de, como é que chama? Que a gente disputava, né? Essas coisas. Eu saía toda machucada, né? Então, eu era uma criança. Minha mãe ficava desesperada, porque eu era a mais machucada do rolê. Então, não necessariamente eu era uma criança que me automutilava, apesar de eu viver toda machucada. Até hoje eu tenho vários sinais em mim, né, e tudo mais, porque eu era muito danada e destrambelhada. Então, por que que eu não pode se dizer que uma criança do meu padrão, digamos assim, infantil, era uma criança que se autolesionava? Porque a autolesão, ela está relacionada a alguém que se machuca, não, às vezes as pessoas se machucam uma vez, ou se machuca várias vezes, ela vai criar múltiplas lesões no mesmo local. Eu era machucada todinha, então tinha várias. Ontem eu me arranhei aqui na cara, nem sei como é que eu fiz essa proeza, mas são pessoas que se machucam geralmente muito numa mesma área só. Geralmente essa área ela não é visível, né? Como eu disse para vocês, eu me arranhei no rosto. Então, se eu estivesse me automutilando, seria numa parte que as pessoas normalmente não iriam ver, não perceber, como no antebraço, como nas coxas. E esse comportamento mais comum é que ele seja repetido, resultando em um padrão, né, extenso. Aí vem uma pergunta que vocês fizeram, eu pedi para vocês esperarem. A diferença de autolesão para automutilação. Tem um seriado brasileiro que eu gosto muito, chamado Sob Pressão. Não sei se vocês assistiram, se não assistiram. Não sei se eu diria para vocês assistirem, não, mas eu gostei, né? Nesse seriado, uma das protagonistas é a Carolina, que é a Marjorie este ano, e ela faz uma médica que se automutila, que ela se. É show, né? Eu também adoro. Ela se machuca. Na história, no desenrolar, tem uma motivação, porque inclusive eu falei de um dos motivos aqui, dava para fazer um estudo de caso, né? Do caso dela, é um caso bem clássico. O seriado aborda de uma forma linda, linda, então, o seriado é legal e tal, vale a pena assistir. E ela tem um caso típico de autolesão, ela se machuca até na barriga, né? Exatamente um lugarzinho escondido. Já um caso de automutilação, segundo o CID-10 e DSM, a automutilação é quando você arranca um pedaço de você. Eu fiquei tentando me lembrar, né? A gente vai ver isso, por exemplo, em religião, algumas religiões, né? Principalmente na Ásia, principalmente na África subsaariana, em alguns países do Oriente Médio, né? Que partes do corpo da mulher são arrancadas. Isso sim é automutilação, é quando se arranca um pedaço. O único filme que eu consegui me lembrar que faz isso é esse filme chamado 127 Horas,
que o cara arranca o próprio braço, né? Por um motivo específico, você tem que assistir o filme, que alguém quiser. Então, automutilação é quando você arranca um pedaço. Mas aí, eu trago uma reflexão para vocês, né? Os padrões contemporâneos. Eu não sei se vocês já ouviram. Eu tô terminando, gente. Aí a Ana vai encerrar, tá? Fala com a fala dela. Não sei se vocês já ouviram falar num cara chamado Michel Foucault. Provavelmente sim, né? Se estuda muito na psicologia. O Michel Foucault, ele vai trabalhar muito a questão do biopoder. Ele disse que, sim, durante muito tempo nós somos dominados por um poder de força física, né? Então, assim, os senhores feudais contavam a comida, os imperadores gregos mandavam os soldados matar o povo. Hoje a gente não tem mais, pelo menos aqui no Brasil, em boa parte do Ocidente, a gente não tem mais esse tipo de controle. O controle que a gente tem hoje é do biopoder, né? Então, nós somos controlados, mas por outras formas. Essa é a teoria do Foucault. Então, quando você tem práticas, padrões de beleza, por exemplo, eu até queria ter passado esse vídeo agora da blogueirinha do fim do mundo, quando a gente tem essa história de que a gente tem que comer batata doce, que a gente tem que fazer crossfit, que a gente tem que malhar, que a gente tem que ter um nariz X, Y, Z, uma cor de pele X, um modelo de cabelo, né? Eu sou do grupo da transição capilar, estou há 1 ano sem botar química no meu cabelo. E tá sendo bem sofrido, viu, gente? Porque não é fácil. Eu tinha um cabelo, dormia e acordava com um cabelo lindo, agora meu cabelo nada dá certo. Então tem horas que dá aquele desespero, mas eu estou na luta para me libertar desses padrões massacrantes. Então, gente, esses padrões, os padrões atuais, não só de beleza, mas de estilo de vida, eles vão dizer muito respeito a essa relação com a dor. Né? E eu trago Michael Jackson. Débora, é complicado, mas eu estou firme e forte nesse momento. Aí eu trago o Michael Jackson, um caso público, né, de alguém que se transformou de uma forma muito intensa, né? E aí eu lembro de Anitta, por exemplo, né? A Anitta fez tanta plástica que eu acho que eu nem reconheço. Para não dizer que eu estou falando mal da Anitta, porque eu não estou falando mal da Anitta, eu só vou lembrar vocês da Shakira, por exemplo. Shakira é uma cantora colombiana. Se você pegar uma foto dela no começo da carreira e hoje, gente, é uma outra pessoa. Tanto a Anitta como a Shakira, elas se europeizaram. Hoje elas têm muito mais feições europeias do que brasileiras, do que latinas, né? O corpo, o rosto. Inclusive, eu fiquei muito chateada. Teve uma Miss Universo que ela era negra. Foi a primeira Miss Universo negra que ganhou. E aí, quando eu fui olhar a moça tinha traços europeus. Ela tinha um nariz fino. A Luísa Sonza também mudou bastante, né? A menina tinha os traços finos. Inclusive, eu ouvi isso de uma brasileira aqui, falando que a Camila Pitanga, que é uma negra que faz muito sucesso no Brasil, que ela só fez todo esse sucesso porque a Camila Pitanga tem traços muito finos, né? Tem traços bem europeus. Então, a gente ainda precisa muito caminhar no sentido da questão da raça, né? Da questão dos nossos preconceitos. E isso, gente, causa muito sofrimento. A gente até tem uma princesa negra, né? Alguém até faz assim, mas tem que ter uma princesa negra que não fica o filme todo em forma de sapo. Né? E eu sempre digo, cadê uma princesa gordinha, né? Que não seja a Fiona, porque eu não sou verde, eu quero alguém que é uma princesa que me represente. Então, esses padrões que começam desde a infância, porque Barbie é alta, magra e peituda, né? Isso vai gerando, gente, uma série de impactos. Eu já tive várias crianças que, sabe, não gostam do cabelo, não gostam da cor da pele. Isso é muito sério, isso começa muito cedo hoje em dia. Então, por isso que a gente precisa repensar, né? Não adianta só eu educar as crianças com esses jogos, com informar os pais. É preciso repensar alguns padrões, né? Eu sou psicóloga e como sanitarista que sou, acho que é muito mais fácil cuidar da saúde do que cuidar de doença. Então, a gente tem que repensar muitas coisas. Sugiro que vocês leiam Michel Foucault com essa história do biopoder, porque só com conhecimento é que a gente vai conseguir reais transformações. Então, eu realmente acredito, né, que a educação não transforma o mundo, a educação muda as pessoas e as pessoas é que vão transformar o mundo. Eu vou encerrar minha fala agora, mas a Ana vai assumir. Ana, está por aí? Tô sim, Carla. A Ana vai assumir e apresentar para vocês o nosso querido, amado trabalho.
trouxe. Pronto. Então, gente, quando eu entrei no GEPLI, né, depois de formada, já fazia 1 ano que eu estava formada, e eu conheci o GEPLI pelo Instagram, e aí eu procurei a Carla e perguntei como é que fazia para fazer parte, porque eu estava gostando dos movimentos que eles estavam fazendo, né? E eu estava só na clínica, eu queria outra coisa, eu queria ingressar em outras coisas, aprofundar os conhecimentos. Então, quando eu entrei no GEPLI, a proposta que ela fez para a gente, para o grupo, era que a gente pensasse em um assunto que a gente tinha muito interesse, que a gente gostava de estudar e que a gente queria se aprofundar. Eu lembro que naquela época, né, acho que tá com um ano e um pouquinho, um dos primeiros casos assim, mais complicados que eu peguei na clínica foi de uma adolescente que ela se automutilava. E eu peguei esse caso e eu comecei a estudar sobre a automutilação e outros casos foram aparecendo. E hoje eu trabalho muito com casos de automutilação, né? Automutilação em crianças, adolescentes, adultos e idosos, né? Eu atendo hoje em dia também uma idosa que ela se automutila. Então, assim, quando ela falou sobre esse assunto, o primeiro tema que me veio na cabeça foi a automutilação. Então, assim, eu comecei a estudar mais ainda sobre a automutilação e pensar em estratégias para elaborar um jogo, né? Como é que seria o jogo? Como é que a gente iria trazer o jogo para as pessoas, né? Assim, de uma maneira que não impactasse tanto, que fosse fácil dos abordarem com as crianças, né, com os filhos, professores abordassem com os alunos, que os psicoterapeutas também conseguissem começar as conversas com, né, os clientes. Então, a gente começou a pensar, né, eu comecei a criar algumas perguntas, tive algumas supervisões com a Carla. Essa pergunta está muito invasiva, essa pergunta está legal, essa pergunta pode ser melhorada dessa maneira. Então, assim, a gente foi construindo algumas perguntas. O nosso baralho hoje tem 32 perguntas. São perguntas perguntas sobre como foi o dia, o que a pessoa sente quando ela se machuca, se ela conhece alguém que se automutila. Assim, são perguntas que não aborda só a pessoa que se autolesiona, mas que se essa pessoa também conhece outras pessoas, como é que ela conheceu esse assunto, por que ela faz esse comportamento, e é uma maneira também de deixar esse assunto de ser tabu. Assim, não tem um pai que chega no filho e vai perguntar se ele se autolesiona. Até porque muitos não entendem ou nem sabem o que é esse comportamento, ou muitas vezes nem percebem que os filhos praticam esse comportamento. Então, assim, é um baralho assim, bem acessível, que dá para conversar mesmo, entender por que esses jovens praticam esse comportamento. É um baralho assim que a gente vem criando há 1 ano e que eu me orgulho muito de ter feito parte desse projeto e me orgulho muito de estar trazendo isso para vocês hoje. Depois, né, desse 1 ano de elaboração, né, desse baralho, a gente validou o conteúdo, né, a gente mandou para algumas pessoas, para elas verem como é que estava, se estava legal, né, porque foi eu e a Carla fazendo juntos, mas a gente também queria saber se as outras pessoas, né, professores, outros psicólogos, mãe e pai, eles também achariam que as perguntas faziam sentido, né, assim, que as perguntas realmente seriam válidas, que as perguntas realmente conseguiriam ser feitas, que os adolescentes, as crianças, elas não se sentiriam acuadas com as perguntas que seriam feitas. Aí foi assim que hoje a gente está trazendo para vocês o nosso baralho. Carla, para mim não está aparecendo a tela, o slide, eu não sei se está pronto. Aí tu pode passar para outra.
Aqui é o modelo das nossas cartas, né? Foi pensado nesse azul mais clarinho. O nosso baralho se chama Razões Porquês. Normalmente se estende até que idade? Pronto, ele fica muito na adolescência, né? É um comportamento da adolescência. Porém, existem muitas pessoas que, como eu falei, né? Eu tenho pacientes idosos que se autolesionam, né? A minha paciente, ela trouxe para a clínica que ela arrancava os pelos dos braços. Se ela estava muito ansiosa, ela arrancava os pelos dos braços. Então, a gente estava trabalhando esse comportamento para ela. Pode falar, Ângela. Não tá aparecendo nada na minha tela, gente. Não tá aparecendo na tela de vocês o baralho? Na minha não tá, professora. Na de vocês também tá? Tá tranquilo. Não é porque tu fixou a tela em alguém, não? Porque geralmente quando fixa a tela em alguém específico, só dá pra ver uma tela. Apareceu aqui. Alguém perguntou até que idade a autolesão acontece. Gente, não tem uma idade, como eu disse para vocês, é mais comum a partir dos 12 anos, mas a gente tem registro de menores de 12 anos. E a autolesão pode ser durante toda a vida, caso não seja tratado. E lembrando que o paciente faz tratamento para autolesão ou para outras coisas associadas, ela tem que se cuidar o resto da vida, porque é um fenômeno que pode voltar ao... Ih, minha câmera tá desligada. É um fenômeno que pode voltar a acontecer, certo? Pode seguir, Ana. Pronto. Aqui são algumas perguntas, né? Você consegue definir o ato de se machucar? A gente começa o baralho com perguntas mais generalistas, né? Perguntando se a pessoa, ela sabe o que é esse ato, o ato de se machucar. O que é que ela pensa a respeito de pessoas que se machucam. Se ela teve contato, né, com algum assim, relato de cantor, de youtubers que se praticavam esse comportamento, né? Como a pessoa se sente hoje, o que é que ela faria para melhorar o dia, quais atitudes ela teria para melhorar o bem-estar dela. Então, assim, algumas perguntas generalistas para a gente poder chegar no foco, que é para entender se ela se autolesiona, para entender se ela compreende o que é esse ato. A tentativa também de fazer esse adolescente e esses pais procurarem ajuda, né? Porque muitas pessoas que se autolesionam acreditam que elas não precisam de ajuda, né? Que é um comportamento normal, natural, né? Elas se machucam, sentem a dor ali, e não é algo que precisa ser tratado, que precisa ser investigado. Então, assim, é um momento de trazer a família e trazer os professores para uma discussão, para um assunto que está muito em alta, né? E, assim, uma coisa mais leve, não é uma coisa que você vai chegar para o adolescente e atacar, ei, tu tá se machucando, tu tá se autolesando, como é que tá? Como é que é esse sentimento? Não, é algo leve que você traz tranquilidade para a pessoa que está respondendo. E também, gente, tudo foi pensado, né? Como a Ana falou, a gente validou profissionais, tem outras experiências. A cor azul, a gente fez um estudo de cores, né? A cor azul geralmente é uma cor que traz tranquilidade, vai tratar de uma temática difícil, né? Então a gente precisa que essa pessoa tenha tranquilidade. E também a gente pensou que os pais ou a escola, quem fosse trabalhar com o jogo, ela ia precisar de algumas informações básicas, né? Eles estão fazendo aula hoje, vão ter aula amanhã para complementar, mas a gente pensa que as pessoas que vão usar têm que ter um certo recurso para poder trabalhar essa temática que é tão difícil. E aí a Ana vai apresentar, né, Ana, o nosso próximo trabalho. Pronto, depois que a gente concluiu, né, o baralho, a gente pensou, não, o baralho ele não se joga com dados. Ele são perguntas assim que pode ser assim, uma atrás da outra. São vai estudando uma atrás da outra. E tem que seguir, é importante que se siga a ordem, né? Sim, são todas numeradas. Pode perguntar, Vitória. O jogo, ele é
Ele é individual, ele é coletivo, pode ser aplicado em grupo, só individualmente? Eu não aconselho que você aplique em grupo, né? Assim, pelo menos não se você tiver certeza que a criança tá. Se você tiver certeza que a criança está se automutilando, não grupo ela vai se constranger. Mas esse jogo ele pode ser usado tanto para quem está trabalhando quanto para prevenção. Então, se é uma criança sua, que você sabe que está se automutilando, não trabalhe ele em grupo. Mas se é um grupo de crianças numa escola, aí assim você pode trabalhar ele em grupo para prevenção, certo? É a minha sugestão. Depois que a gente finalizou o baralho, a gente pensou num e-book, né? Trazer algumas informações relevantes, né? Alguns tópicos que a pessoa, antes de trabalhar com o baralho, ela tem acesso a essas informações, né? Informações claras e fáceis, né? Assim, não é um conteúdo difícil. A linguagem usada foi super tranquila. Eu acredito muito. Não gosto de falar palavras difíceis. Uma vez até uma colega minha brincou. Ah, Clécia, tu nem parece que é psicóloga, porque eu tenho uma amiga que começou a faculdade, tá com 2 anos e fala difícil. Eu digo, não, para mim não rola isso. Eu acho que o discurso, o conteúdo, ele tem que ser acessível. Então, eu falar, tipo, se eu usar argumentos, né, palavras da minha abordagem, né, analista do comportamento, para uma pessoa que não entende o que é, se eu falar sobre comportamento operante, comportamento respondente, a pessoa não vai entender o que eu estou falando. Então, eu prefiro usar uma palavra que a pessoa que está me escutando, ela entenda. Então, o livro, ele consiste muito nisso, de ser bem claro e objetivo. Ele não é difícil, ele é de fácil acesso, e ele é bem tranquilo de ser lido e de ser passado para qualquer pessoa. Primeiro, a gente idealizou o e-book, essa é a segunda versão dele, a gente criou mas assim, a estrutura dele, depois que a gente começou a olhar, não estava muito legal, a gente podia melhorar, a gente podia acrescentar algumas coisas, então a gente acrescentou. Ele é em PDF, então assim, dá para baixar tranquilo. Aí, assim, né, a estrutura dele, né, tem a nossa capa, com o nosso nome, fala por que esse material foi criado, para quem que esse material foi criado, trazemos informações sobre fatores de risco, informações para quem a pessoa, ela tem que, né, se o seu filho for identificado que ele se autolesiona, para quem que a gente tem que recorrer, quais profissionais que a gente tem que buscar, orientações básicas, porque muitas vezes a família e a escola não tem estrutura para dar o suporte para esse adolescente, para essa criança. Então, para quem a gente vai buscar? Eu tive o acesso a esse jogo, eu identifiquei que o meu adolescente, a minha criança, ela se autolesiona, e agora? Não sei o que fazer. Então, a gente indica profissionais que as pessoas busquem, né? Onde é que eu vou? Como é que eu vou fazer? Então, assim, o livro, ele é meio que bem mastigadinho mesmo, né? São informações bem simples que qualquer pessoa consegue ler e, tipo, de boa. Aí pode passar, cara. O objetivo, né, do nosso material é que ele seja utilizado por professores, psicólogos, pais, colocar em pauta o assunto da automutilação, né, do comportamento autolesivo, facilitar a comunicação, orientar sobre o que fazer caso uma criança ou adolescente esteja com esse comportamento e tornar esse comportamento acessível, esse assunto acessível, que as pessoas comecem a conversar sobre o comportamento autolesivo, que as pessoas comecem a conversar sobre esse assunto com os filhos, que comecem a conversar com os alunos, que comecem a conversar em rodinhas, que comecem a trazer informações, porque os adolescentes e as crianças, elas já têm muitas informações pela internet. E nós, enquanto adultos, enquanto profissionais, podemos trazer outra informação. Uma informação que talvez ele não tenha tido, uma informação de como prevenir, uma informação de quais profissionais procurar,
uma informação tipo de acolher, né? Amanhã a gente vai trazer algumas estratégias de prevenção, assim, e vai completar muito a nossa fala de hoje e vai ser super importante também. Então é isso, gente. Eu estou muito feliz, assim, bem empolgada por conta da finalização do nosso projeto, né, na finalização do nosso trabalho. Foi um ano, assim, bem bom, assim, em relação a estudo, né, assim, os casos estão aumentando, né, eu estou atendendo muitas pessoas com esse comportamento. Então, assim, é triste você olhar para esse comportamento, né, ver que os números estão crescendo, mas eu fico feliz também em saber que eu estou contribuindo com a informação, que eu estou contribuindo com o acesso a essa informação e com estratégias de manejo. Vocês vão receber também, né? Ou amanhã a gente vai explicar como é que vocês vão ter acesso ao e-book, como vocês vão ter acesso ao jogo. A ideia é que vocês recebam eles em PDF, vocês possam, no caso do jogo, né? Imagino que a maioria de vocês sejam psicólogos, vocês vão poder imprimir e jogar nos consultórios de vocês, ou levar para as comunidades de vocês, para as escolas de vocês. A gente quer que o jogo seja baixado, a gente quer que todo mundo use o nosso jogo, a gente quer que todo mundo tenha acesso ao nosso e-book, a gente quer que vocês espalhem essa mensagem por aí, tá? Então, amanhã, no final da aula, eu vou explicar como é que vocês vão ter acesso. E peço desculpas por essa confusão aí, né, que aconteceu. A aula está sendo gravada, vai ser disponibilizada no YouTube. Amanhã eu mando o link para vocês na aula. Eu coloquei aqui, eu vou colocar de novo no chat o acesso da aula de amanhã. É um acesso do Meeting também, vai ser a partir das 9 da manhã. A gente vai ter uma convidada bem especial no início, que ela é a coordenadora de um projeto aqui que trabalha com prevenção ao suicídio. Depois eu e a Ana vamos finalizar falando de estratégias de prevenção, tá bom? Então vamos encerrar por hoje, já são 9h20. Vamos descansar que amanhã tem mais, tá bom? Tchau, gente. Boa noite. Até amanhã.